Antichrist. Você pode viajar por todo o mundo, mas existem poucos lugares fora da Itália, no planeta Terra, que você pode visualizar a imensa influência produzida pela Igreja Católica Romana, além da América do Sul. Você pode viajar por todo o mundo, mas existem poucos lugares fora da Itália, no planeta Terra, que você pode visualizar a imensa influência produzida pela Igreja Católica Romana, além da América do Sul. Porque na América do Sul, alguns dos capítulos mais sombrios da Igreja Católica foi escrita em sangue. Porque em lugares como Lima, Peru, onde estou agora, no ano de 1570, a Inquisição peruana foi criada. E o objetivo da Inquisição peruana era perseguir, como criminosos, os que eram considerados hereges pelo papado. Em 9 de cada 10 casos, os hereges eram simplesmente os protestantes que acreditavam na Bíblia. Nesses lugares, as igrejas católicas não eram simplesmente para adoração, mas eram câmaras de tortura. Algumas das formas mais demoníacas de perseguição que a humanidade já viu. A América do Sul tem uma história intensa e rica sobre a Igreja Católica Romana. O que você diria, pelo tempo que vive aqui, sobre essa influência única? Tendo crescido aqui, eu vi muita influência espanhola. Estive na Espanha e vi muitas coisas que eles levaram da América do Sul para a Espanha. Isso ajuda a conectar os pontos, mas na América do Sul, um dos principais centros que tiveram foi Lima, Peru, Medellín, Colômbia, onde eles formaram a Inquisição espanhola. Eu visitei a Inquisição em Lima muitas vezes, levando os visitantes. Também levei os visitantes para a Catedral de São Francisco, onde estão todas as catacumbas, as masmorras. Tecnicamente, esse é o cemitério dos santos. As masmorras têm centenas e centenas de corpos dentro. Os santos foram enterrados
um em cima dos outros nessas masmorras. Mas agora não se pode mais fazer visitas. Eles fecharam tudo. Mas há 30 anos eu pude levar minha lanterna e entrar por todo o percurso e ver tudo aquilo. O interessante é que durante os passeios, nesses lugares, eles dizem aos turistas que aquilo era para os criminosos. Eu interrompi uma jovem guia e havia mais de 100 turistas lá e eu disse, desculpa, Inquisição não tem nada a ver com criminosos, e sim com questões religiosas. Se você fosse Inca, uma religião indígena local, se você fosse judeu ou fosse protestante, então você estava sujeito à Inquisição espanhola. Ou você era morto ou era queimado na estaca ou torturado até você desistir e se tornar um católico. Então eu disse, por que você está dizendo às pessoas que isso tem a ver com criminosos? Criminosos são aqueles que roubam, que matam. E ela disse, bem, isso é verdade, não é sobre criminosos, mas então por que você está dizendo isso? Foi porque foi pedido, eu fui instruída a dizer isso. Eu disse, você está mentindo para as pessoas? Eu assumi a frente naquele momento e disse, senhoras e senhores, só para que vocês saibam que a Inquisição espanhola não tem nada a ver com atividade criminosa, mas tem a ver com persuasão religiosa. Os criminosos eram levados para a tortura. Mas isso aqui era apenas para torturar e matar pessoas que não pertenciam à Igreja Católica. Então ela disse, isso é verdade, é verdade. Eu disse, por favor, fale a verdade na próxima vez, mas provavelmente ela perderia seu trabalho. Eu vi tudo aquilo e percebi que se a igreja tiver a capacidade de perseguir, ela o fará. No livro de Apocalipse, o próprio Deus identifica a existência do sistema da Igreja Católica e sua natureza, começando no capítulo 13, verso 1. A Bíblia diz, eu, João, pus-me sobre a areia do mar, e vi sobre o mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um monte de blasfêmia. Bem, besta nas profecias bíblicas é o símbolo de um reino. Essa informação é deixada clara no livro de Daniel 7, verso 2. A Bíblia diz, falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então o verso 17 do mesmo capítulo, a Bíblia diz, estes grandes animais, que são 4 reis, que se levantarão da terra. Então o verso 23, a Bíblia diz, o 4º animal será o 4º reino na terra. Uma besta na profecia bíblica é símbolo de um reino. Numa linguagem mais contemporânea, seria um poder político. O mais interessante é que no capítulo 7 de Daniel, existem 4 reinos proféticos identificados como besta, que são apresentados a nós. O primeiro é um leão, e de forma patética, como um símbolo da dominação de Babilônia. O segundo era um urso, um símbolo do reino dos Medos e Persas. O terceiro, um leopardo, que se mantinha como o símbolo do reino da Grécia. E o quarto era um ameaçador e terrível besta, de dentes de ferro, profeticamente apontado como símbolo do reino de Roma. O que é particularmente interessante sobre essa besta profética é que ela é um reino, um poder político. Em Apocalipse 13, verso 1, a Bíblia diz que as cabeças desta besta realmente indica o caráter deste reino. É o nome blasfêmia. Senhoras e senhores, blasfêmia não é uma terminologia secular que seria atribuída ao mundo civil. Blasfêmia é uma expressão eclesiástica. Isso foi atribuído a um poder religioso, a uma autoridade religiosa.
nos ajudando a entender que realmente estamos falando de uma linguagem profética, revelando à Igreja Católica liderada pelo papado um sistema que uniria a Igreja e o Estado juntos. E na Bíblia, blasfêmia é definida como duas coisas. Número 1, Marcos 2, verso 7, define blasfêmia como alguém que professa ter a habilidade de perdoar os pecados de outro homem. Marcos 2, 7. Mas em João 10, 33, diz que blasfêmia é definido como um homem que declara-se divino. Ele se diz ser o próprio Deus, se autodeclara Deus. Infelizmente, quando você olha para a Igreja Católica, percebe que esses princípios se encaixam firmemente nela. Mas isso é ainda mais profundo, porque em Apocalipse 13, verso 2, enquanto Deus continua revelando o poder e os feitos do papado na terra, ele identifica este sistema como uma besta. Na realidade, uma amálgama das outras 4 bestas, quando vemos no livro de Daniel 7. Porque nós vemos em Apocalipse 13, verso 2, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. Aqui estão uma mistura de todos os outros sistemas históricos, nos mostrando que a Igreja Católica e o papado se encaixam nas características desses reinos anteriores. São identificados como besta em Daniel, capítulo 7. Mas quando a palavra de Deus identifica o papado, ela diz que parece a um leopardo, querendo dizer que reflete principalmente os traços característicos da Grécia. E no livro de Atos 17, 21, uma das características mais notáveis dos gregos falados na Bíblia é que todos os de Atenas e estrangeiros que lá viviam só se preocupavam em aprender alguma coisa nova, pois os gregos são conhecidos em todo o mundo como filósofos até o dia de hoje. É interessante notar que os primeiros teólogos que foram responsáveis por construir essas convicções teológicas da Igreja Católica Romana eram estudantes de Aristóteles e Platão, Tomás de Aquino e o bispo de Hippo. Mas há outra coisa que realmente chama a atenção. É o que a Bíblia tem que dizer sobre o leopardo, que é fundamental para a compreensão da natureza do papado. Porque no livro de Jeremias 13, 23, a Bíblia diz: é possível para um etíope mudar sua pele? Ou vós fazer o bem, estando habituados a fazer o mal? É impossível ao ser humano mudar sua natureza. Assim como é impossível para um etíope trocar sua pigmentação. Isso nunca vai acontecer. Da mesma forma, é impossível que um leopardo mude sua pele pintada. O que Deus está dizendo que o papado é profeticamente como um leopardo. O que Deus está simplesmente nos dizendo é que Roma nunca muda. Isso é verdade? É verdade que Roma nunca muda? Porque nos últimos anos, houve uma grande quantidade de políticas lançadas pelo papado relacionadas a posições religiosas, dando a impressão de que Roma mudou, ou pelo menos aparenta que mudou. No ano de 1530, Philip Melanchthon, um dos campeões mais notáveis da Reforma Protestante, foi responsável por publicar um documento que mais tarde se tornou conhecido como a Confissão de Augsburgo. Nesta confissão histórica,
Ele destaca as duas posições proeminentes dos protestantes que irritou o Papa e os papistas, de tal forma que eles não apenas denunciaram os protestantes em condições de destruição, mas eles literalmente travaram uma guerra contra a existência deles. Isso foi o que Melanchthon disse. Os adversários papados condenam a doutrina ensinada no 4º, 5º, 6º e 20º artigos de nossa confissão, de que os crentes obtêm a remissão de seus pecados através da fé em Cristo apenas, sem nenhum mérito próprio. E rejeitam insolentemente esses dois princípios. Primeiro, de que negamos que o homem possa receber a remissão de seus pecados por meio do seu mérito. Em segundo, que permaneçamos firmes, ensinemos e confessemos que ninguém está reconciliado com Deus ou obtém a remissão de seus pecados, senão por meio de Cristo. Foi através do ensino desses dois princípios que a fúria do papado foi direcionada para todo o protestantismo. Porque através dessas doutrinas, o próprio núcleo da autoridade da Igreja Católica Romana foi desafiado. Por exemplo, os crentes ensinavam que para obter a remissão de seus pecados era somente através de Cristo pela fé, sem qualquer mérito em sua própria parte, expondo a natureza sem valor de indulgências, que era o meio pelo qual o clero da Igreja Católica Romana se enriqueceu à custa das missas. Segundo, também expondo a natureza fútil do sacramento da penitência, que, de acordo com a teologia católica romana, é o ato em que o sacerdote da igreja pode declarar alguém absolvido de seus pecados. Mas mesmo depois que o sacerdote pronuncia que o penitente foi perdoado, de acordo com a enciclopédia católica, ainda há taxas e endividamento para com a justiça divina que deve ser cancelado. Portanto, o sacerdote instruirá o pecador a fazer algum tipo de penitência, que normalmente é na forma de dizer certas orações, rezas, ou realizar certas ações como visitas a uma igreja, ou visitar as estações da cruz, trabalho braçal, jejum, etc. E as obras prescritas dependem da natureza do pecado. E a qualidade e a extensão da penitência também são determinados pelo sacerdócio. Muitas dessas penitências podem ser pagas no mesmo dia, mas em outros casos, para que esta pessoa tenha cancelado a sua dívida com Deus, eles devem fazer um tipo de trabalho que requer um longo período de tempo, o que é claramente um sistema de justificação baseado nos méritos das obras dos homens. E usando as doutrinas da Bíblia para contestar estas práticas da Igreja Católica Romana, protestantes estavam diretamente contestando a autoridade do próprio Papa de Roma como uma autoridade divina entre os homens. E isso causou a divisão entre protestantes e papistas, que parecia ser irreparável, até recentemente. No ano de 1999, em 31 de outubro, o aniversário da Reforma Protestante em Augsburg, Alemanha, a Igreja Católica e a Federação Mundial Luterana assinaram uma declaração conjunta sobre a doutrina da justificação. Nesse documento, a Igreja Católica Romana, ao lado da Igreja Luterana Protestante, concordou que, em conjunto, nós confessamos que somente pela graça e na fé das obras de Cristo, e não por algum mérito da nossa parte, somos aceitos por Deus e recebemos o Espírito Santo que renova nossos corações, enquanto nos qualifica e nos chama para as boas obras. Essa declaração de fé representa a mudança mais radical na teologia católica romana que já foi vista desde o início da Igreja. Tão radical que, baseado na assinatura desse documento, aparentemente protestantes e católicos agora pensam da mesma forma. Tão parecidos que agora líderes protestantes proeminentes estão usando seus púlpitos e declarando aos seus membros que o protesto do protestantismo está oficialmente terminado. Você tem que admitir que, pelo menos superficialmente falando, o papado realmente evoluiu e parece
que quer dar uma notícia de que Roma mudou. Ela passou por uma nova roupagem, mas a única razão pela qual você chegaria a esta conclusão é porque você está realmente falhando em considerar um aspecto muito importante da descrição desse sistema que Deus apresentou para nós no livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 2. Sim, Deus primeiramente identifica o papado como um leopardo, mas ele também identifica esse sistema como aquele que fala como um leão. O mesmo tipo de leão que compõe a amálgama desse sistema apóstata, que nos foi apresentado no primeiro capítulo de Daniel 7. E falando sobre a boca desse leão, no capítulo 7 de Daniel, a Bíblia diz em Daniel 7,4, que o primeiro era como um leão, e tinha asas como de águia, e eu observei até que as suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido do chão, de modo que levantou-se sobre 2 pés como um homem, e recebeu o coração de homem. Meus amigos, aquele leão do capítulo 7 de Daniel possui o coração de um homem. A Bíblia nos diz em Jeremias 17:9, que o coração do homem é enganoso, acima de todas as coisas, e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Nenhum homem pode realmente entender a profundidade da natureza enganosa do sistema satânico, conhecido como Igreja Católica Romana. Meus amigos, não importa o quanto você estude, somente Deus pode te dar uma visão da natureza decrépita desse sistema satânico. Porque Jesus nos diz no livro de Mateus, capítulo 12, 34, que a boca fala do que está cheio o coração. O papado sempre dirá coisas bonitas e sempre se apresentam como humilde, manso e humanitário. Mas não podemos somente observar o que o papado diz. Temos que olhar o que o papado e seus papas fazem. No dia 21 de novembro de 2016, 7 anos depois de assinar a Declaração Conjunta da Doutrina de Justificação por católicos e protestantes, o jornal Washington Post deu a notícia de que o Papa Francisco dá aos sacerdotes a permissão para perdoarem o grave pecado do aborto. Antes do ano da misericórdia, aborto era uma classe de pecado considerado crime, que requeria uma autoridade mais elevada do que um padre para perdoá-lo. Uma mulher teria que confessar seu pecado para um bispo, ao invés de confessá-lo para um padre. Mas no domingo antes da liberação deste artigo, o Papa Francisco anunciou que qualquer padre católico pode conceder perdão a uma mulher que teve um aborto. Naturalmente, uma flagrante blasfêmia, porque no livro de Marcos, capítulo 2, verso 7, a Bíblia diz claramente: porque esse homem fala blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão o próprio Deus? Este mesmo ato de blasfêmia é suficiente para desmascarar a verdadeira natureza do papado. Mas há mais. Por exemplo, em 11 de junho de 2017, a AP News publicou um artigo intitulado Papa aos sacerdotes nigerianos: você será demitido se você não obedecer. O artigo começa com o Papa Francisco dando um ultimato aos padres nigerianos: perderão seus trabalhos se não me obedecerem. Ele exigiu que cada sacerdote na diocese pedisse perdão e claramente manifestasse a obediência total ao Papa. Também deve aceitar o bispo escolhido por Roma. Se dentro de um mês esses sacerdotes não fizerem assim, seriam suspensos da celebração dos sacramentos e perderiam seu cargo atual, advertiu o Papa Francisco. Essas coisas da parte do Papa revelam uma contradição infalível sobre o que Roma diz e o que realmente faz. Porque não é só um ato de blasfêmia para um homem ordenar a outros homens ceder sua consciência em obediência absoluta, que é um direito reservado para Deus, e Deus somente. Mas a razão pela qual o Papa ameaçou os sacerdotes nigerianos com o castigo de não participar da celebração dos sacramentos é porque, na teologia católica, se você não participar dos sacramentos, você não pode fazer parte do reino dos céus.
o que expõe o fato de que, embora a Igreja Católica tenha assinado uma confissão conjunta com os protestantes em 1999, confessando que eles acreditam que a aceitação com Deus é baseada na fé em Cristo apenas, na prática, eles demonstram que ainda mantêm a ideia falsa de que a aceitação com Deus é baseada em ser aceita pela chamada Igreja Romana Santa e o próprio Papa de Roma. Essa é a primeira experiência de meu pai. Meu pai estava terminando um seminário em Washington, D.C., no Takoma Park, antes que a Universidade de Andrews fosse uma faculdade missionária. Ele estava terminando o seminário. Um dia, em pé na beira da rua, um inspetor do governo olhou para ele e disse: "Eu acabei de sair do Santuário Nacional da Basílica do Santuário Nacional." E ele disse: "Eu não sei o que dizer, o que eu vi, eu preciso compartilhar com alguém. Eu acabei de sair de lá." Meu pai disse: "Diga-me." Ele começou: "Bem, eu sou um inspetor e fui ver se o prédio estava pronto para abrir. Levou 80 anos para construir, mas naquela época já havia passado 40 anos. Eu fui ver se era seguro para abrir para o público. E eu estava inspecionando, quase terminando, quando eu vi uma porta grande e perguntei o que tem ali. Eles falaram: "Esse é o porão." Eu disse: "Bem, eu tenho que inspecionar lá." Mas havia duas portas grandes. Eles falaram: "Não levamos ninguém lá." Então ele disse: "Se eu vou assinar a permissão, eu tenho que inspecionar lá também." Então eles abriram a porta e descemos, e havia uma porta enorme vermelha. E eu pedi para que abrissem a porta. Eles tentaram impedir de alguma forma, mas eu disse: "Se eu não inspecionar, eu não vou assinar." Quando eles abriram, havia 3 andares de celas, 3 andares de prisões. Ele estava em choque e disse: "Uma catedral moderna com prisões no porão? Para que uma catedral moderna precisa de prisões?" E ele me disse: "Você é católico?" "Não, eu sou protestante." Ele me disse: "Então não é da sua conta. Apenas inspecione e veja se é seguro ou não." Ele não sabia, mas ele contou tudo isso para meu pai. E dias depois ele falou com seu primo, que era um construtor e já estava entregando cimento na basílica. E um caminhão estacionou e começou a descarregar umas caixas grandes pesadas por uma rampa lá para baixo. E escorregavam essas caixas lá para o porão. Eram 99 caixas. Supostamente era para ser cimento nas caixas, mas quando descarregaram a última caixa, ela caiu e quebrou aos seus pés. E havia armas dentro da caixa. Essas são as 2 histórias que eu ouvi da minha família sobre as armas e as prisões nessa basílica. Eu sempre ouvi essa história de meu pai. E quando eu estava com 19 anos, me formando no College Academy, nós decidimos fazer uma viagem de formandos para Washington, D.C. Nessa época, eu nem lembrava mais daquela história. Mas quando chegamos lá, visitamos vários lugares em Washington. Tem muitas coisas para visitar lá, museus, etc. Mas um dia ficamos no hotel e estávamos assistindo Os Homens do Presidente, que é a história do Watergate, o escândalo com Richard Nixon e sobre toda aquela investigação. Então eu disse: "Pessoal, amanhã nós iremos para o Santuário Nacional aqui em Washington." Eu contei a história para eles e falei: "Vocês querem investigar?" Ainda não terminaram de construir, começaram 40 anos, aliás, há 20, pois eu estava com 19 anos. Eu era um bebê quando começaram, quase 40 anos até aquele momento. Eles falaram: "Sim, sim." Então fomos como turistas. A guia começou a mostrar: essa é a sala tal, aquela é a sala de oração, e continuou. Estávamos disfarçando, tentando ficar para trás e escapar, mas ela tinha olhos de águia. Ela chamava nossa atenção toda vez que tentávamos escapar, então tivemos que ser mais espertos. Havia cortinas penduradas nas paredes e quando ela olhou para a frente, nós nos escondemos atrás das cortinas. Atrás das cortinas havia muitas coisas. Elas estavam escondendo a nova construção que estava lá atrás. Então saímos investigando as coisas e achamos salas de computação. Achamos um banheiro que não tinha janelas, apenas um buraco. Como estudávamos físicas, jogamos uma pedra e calculamos que havia 60 metros de profundidade aproximadamente. Conversamos com os funcionários que estavam ali, não falavam inglês, eram da Espanha, imaginei que eram ilegais.
Basicamente disseram, ou nós obedecemos ou eles nos enviam de volta para casa. Conversamos um pouco, pois eu falava espanhol e perguntei sobre as portas para o porão. Eles disseram, nós sabemos onde elas estão bem no corredor. À direita você vai ver duas grandes portas. Perguntei, vocês já estiveram lá? Não, eles nunca nos deixam ir para lá. Você conhece alguém que já foi lá? Sim, o cardeal. Só o pessoal do Vaticano. Só o pessoal do Vaticano pode entrar lá. Então perguntei, como falamos com o cardeal? Começamos a ficar mais corajosos. Agora já queríamos falar com o cardeal. O escritório dele é lá do outro lado da diocese, no outro lado da rua. Então fomos lá, abriram a porta e disseram, no speak English. Eu disse que falava espanhol e ele disse, entrem. Nos mostrou o escritório do cardeal e os arredores e disse que o cardeal estava viajando. Escuta, nós só queremos a chave do porão, onde podemos conseguir a chave. Oh, ele sempre mantém a chave no seu cinturão e nem por um segundo se afasta delas. Ele é o único que tem, sim, somente o pessoal do Vaticano, e confirmou a história. Então eu disse, com quem mais podemos falar sobre isso? Bem, o superintendente está lá na catedral, no segundo andar lá atrás. Pergunte pelo padre tal. Encontramos com ele foi muito amigável e nos atendeu bem. Falamos com ele sobre o que estava acontecendo sem detalhes. Falei do inspetor do governo que disse a meu pai sobre o que ele viu lá e ficou muito surpreso. Ele começou a ficar intrigado e perguntou, o que ele disse? Então eu disse, só para ter certeza que a história é real, vou falar algumas sentenças e você completa, ok? Duas grandes portas vermelhas, portas muito altas, celas de prisões. Eu disse, sim senhor, complete o resto da história. 100 grandes caixas cheias de armas. Eu disse, bem no alvo, e ele disse, o que vocês estão fazendo aqui? Verificando tudo isso? Aposto que vocês acham que todas essas colunas estão vazias. Eu disse, nós não achamos isso, nós sabemos isso. Eu disse, nós estivemos lá em cima e andamos pelo prédio todo. Como vocês conseguiram vasculhar todo o prédio? Pegamos algumas dicas com seus empregados, mas eles não falam inglês. Sim, eu hablo espanhol. Se você fala espanhol, você pode falar com eles e eles te ajudam, mas se não fala espanhol, então não pode falar com ninguém. Ele disse, quem são vocês? De onde vocês vêm? Eu disse, desculpe senhor, temos que ir. Eram coisas pertinentes da adolescência, mas confirmou o que meu pai ouviu. Era correto, porque o padre nos confirmou. O que realmente impacta é porque uma catedral moderna constrói prisões e tem armamentos. Achei que o papel dela era de paz, era sobre Deus. Isso é o que eles dizem. A Bíblia nos diz em Apocalipse que todas essas coisas se repetiriam novamente. O grande conflito nos confirma com detalhes que eles estão planejando e construindo para repetir as mesmas atividades que ocorreram na Idade Média. Isso nos faz acreditar que Roma, e quando eu digo Roma, eu estou falando do sistema e não das pessoas, mas a Igreja Católica Romana nunca mudou. É a mesma entidade da Idade Média. Eu acredito que Roma nunca muda. E eu digo isso porque eu mesmo confirmei que Roma nunca mudou. É como eu disse. Você não pode ouvir o que o papado e os seus papas dizem. Você deve observar. E observar de perto o que o papado e os papas fazem. Porque Deus já nos advertiu que o Papa falaria de paz, mas na realidade quer dizer destruição. Porque no livro de Daniel 8:25, as Escrituras declaram a respeito desse poder conduzido pelo Papa. E através de suas políticas, causará decepção para ter prosperidade na sua mão. E ele se exaltará mais ainda em seu coração. E pela paz, ele destruirá muitos. Este sistema, de acordo com a palavra de Deus, desenvolverá um monte de políticas. Políticas que tornariam o mundo muito confortável com sua existência. Políticas que farão com que os políticos do mundo se curvem aos pés das políticas do Papa de Roma. Políticas que fariam com que os protestantes do nosso mundo digam, sabe o quê? O protesto acabou. Temos que nos unir em um movimento ecumênico com o papado, com a Igreja Católica. Eles mudaram, mas eles estão rindo de vocês. Estão rindo de todos nós, porque todo o tempo eles estão tentando se humilhar para ganhar sua lealdade, mas estão buscando se ampliar em seus corações.
Porque à medida que os políticos e os protestantes do mundo procuram unir-se mais uma vez com o Papa, eles querem o poder e a autoridade que já tiveram durante a Idade Média, que os levará a ter uma autoridade mundial. Através de suas mensagens de paz, bilhões do nosso mundo serão destruídos. E por não estarem conectados em Jesus Cristo durante estes últimos dias, eles cairão no último engano de Satanás. Meus amigos, a única esperança é acreditar na palavra de Deus. Não importa o que os homens dizem, não importa o que os homens podem fazer, devemos acreditar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a substância das coisas que esperamos, é a evidência das coisas que não se veem, é a palavra mais segura da profecia, a qual você deve ficar atento, como a luz que brilha no escuro. Deus está tentando nos revelar o que acontece dentro do sombrio Vaticano. Porque Roma tem muitos rostos, mas o Deus do céu não muda. E Jesus diz no livro de Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Minha oração é que você olhe a palavra de Deus como sua força e peça a Deus que te ensine sua vontade, agora mesmo, e te dê poder para se firmar diante das horas de crise que está diante de nós. Porque apenas aqueles que estão de acordo com a verdade resistirão à tempestade. Como sempre, eu sou o Forerunner, e você goste ou não, a verdade é a verdade.